Fala galera, beleza? Essa daqui é a parte 2 do vídeo e a gente vai falar sobre as características agora das duas testemunhas, beleza? Se você não assistiu a parte 1, é bom que você assista primeiro ela, para daí você entender o que eu vou falar agora, porque eu entendo que essas duas testemunhas são dois povos, então eu expliquei o porquê no vídeo 1 e é bom você assistir o vídeo 1, beleza? Ele tá aqui no card acima. É só vocês ir lá e assistir, ok? Então, a primeira característica delas é que elas estão vestidas de pano de saco. O que significa pano de saco? Humilhação. Pode ser que elas vão vestidas de pano de saco? Pode ser que elas não vão, pode ser. Mas o caso é que elas vão estar humilhadas, porque se elas estão vestidas de pano de saco, é humilhação. Pode ser tanto literal como espiritual isso daí, né? Mas pano de saco significa humilhação. As pessoas se vestiam de pano de saco quando morria alguém. Você lembra de Mardoqueu? Mardoqueu, ele se vestiu de pano de saco e andou pelas ruas de Jerusalém, de Suzã, fazendo o que? Chorando, porque Amã, que é até uma tipologia do anticristo, com seus 10 filhos, 10 reis, ordenou que matasse a todos os judeus. Então as testemunhas também vão estar assim, vestidas de pano de saco, chorando pela desgraça do povo de Deus. Não só do povo de Deus, Israel literal, mas do povo de Deus também aqui, Israel de Deus mesmo, Israel espiritual, entende? Então, humilhação. Joel 1, verso 6 ao 9. Porque subiu contra minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra e os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Ou seja, a virgem está cingida de pano de saco, né? Virgem, igreja, virgem fala de igreja, então é a virgem de Israel, né, vestida de pano de saco, lamentando por tudo que aconteceu ali, né? Ó, também ele fala, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes da nova aliança, que são todos os judeus gentios, né? Todos os eleitos são sacerdotes da nova aliança. Os ministros do Senhor estão entristecidos, ou seja, pano de saco, humilhação, beleza? Próxima característica dela. Lançam fogo da fogo. Fogo fala de palavra. Tanto é que o próprio Jesus tem uma espada, uma espada, né, que sai ali da sua boca. No caso, a espada não diz que ela é de fogo, né? Mas espada da boca fala de juízo, assim o fogo também, como está escrito em Jeremias capítulo 5, onde vai dizer que Deus converteu as palavras de Jeremias em fogo na sua boca e ao povo em lenha, e eles serão consumidos. Ou seja, Jeremias não saiu cuspindo fogo da boca, né? Não, ele falou e trouxe uma palavra de juízo contra os inimigos. Nem desceu fogo para consumir os inimigos, entende? É só uma linguagem figurativa para falar de juízo. Apocalipse 1 também, quando Jesus se apresenta para João e para ele escrever a carta para as 7 igrejas, ele se apresenta, né, com os olhos como chama de fogo. Ou seja, chama de fogo. Ele tem 2 olhos. Claro, né, diz que os 7 olhos do Senhor, mas ele não apareceu lá para João com 7 olhos, senão o João iria falar, vi um homem com 7 olhos. Não, lá ele se apresentou com 2 olhos para representar as duas testemunhas. Esses olhos dele é como chama de fogo. E quando fala de 7 olhos, fala das 7 igrejas, entende? Mas tem duas que já estão acesas, que vão dar o grito da meia-noite, e essas são as duas testemunhas. É bem complexo de entender, mas isso é para quem já está familiarizado com o assunto e quem já viu o vídeo meu o vídeo passado falando sobre as duas testemunhas, e para quem já viu o vídeo onde eu estou falando sobre a menorá e as 7 igrejas. Eu dou para você esse vídeo aqui, porque senão vai ser difícil de você entender, entende? Então, pela palavra de Jeremias, o povo é convertido em a palavra dele é convertida em fogo e o povo em lenha, palha, joio, e é destruído, consumido. Então, deixa eu ver aqui no papel o que mais que eu tenho para falar. Agora tem o assunto de que elas ficam
elas convertem as águas em sangue, fazem o céu chover. Por quê? O céu não chover? Isso daí vai acontecer? Sim, vai acontecer, porque é até uma alusão às pragas do Egito, assim como as pragas do Egito foram para castigar os deuses do Egito, né? Para castigar o Hapi, deus da água, Horus, Ra, deus do sol, né? Para castigar vários deuses ali do Egito. Assim vai ser no tempo do fim também. Os homens adoram a si mesmos, então Deus vai castigar os homens. Os homens adoram a natureza, porque é da natureza que eles tiram as coisas para fazer a tecnologia. É da água que eles tiram a energia para fazer a tecnologia. Sem energia não tem tecnologia, e sem água não tem energia das hidrelétricas. Então Deus vai afetar nisso daí, enfim, várias outras coisas, né? Por trás de tudo isso tá tudo pra né, sustentar a tecnologia e para si mesmos, né? No final das contas é tudo pro homem. O homem adora a tecnologia e faz com que a tecnologia sirva a ele mesmo, assim ele sendo o seu próprio Deus. Então Deus vai castigar nessas duas coisas, na natureza para afetar a tecnologia, e na tecnologia, afetando a tecnologia, ele afeta o homem, e vai chegar um tempo que Deus vai afetar o homem sem precisar de afetar na tecnologia, porque a tecnologia já vai estar bem destruída, então Deus vai afetar direto no homem, e aí o bicho vai pegar, né? Então, um outro ponto que tem é que elas ficam estiradas na praça da grande cidade por 3 dias e meio. 3 dias e meio não são 3 dias e meio literais, é para fazer uma alusão à semana profética de Daniel, que são semanas de anos. Dias é porque uma semana tem dias. Na contagem de tempo do nosso calendário não tem uma semana de anos. Ah, passou 7 anos, passou uma semana. Não, passou uma semana de anos. A gente não fala isso. A linguagem de semana é para falar de 7 anos. Então, as 70 semanas é ali de 7 em 7 anos por 70 vezes. 70 semanas de anos, né? E a última ali é a última semana com 7 anos. As testemunhas vão pregar durante 3 anos e meio, ou seja, a metade da semana, né? Da metade para trás. E depois elas vão morrer por 3 dias e meio. É uma semana tem 7 dias. Então, se elas morrem por 3 dias e meio, é a metade de uma semana. Sabendo que essa semana é profética, então é 3 anos e meio. Então, 3 e meio mais 3 e meio é 7 anos. Ou seja, elas vão estar profetizando e morrendo na última semana. Entende? Então, aí já é mais um ponto. E depois, lá no final, né, depois que acabar esses 3 dias e meio, que são espirituais, o que acontece? O espírito de vida, vindo de Deus, entra nelas e elas ressuscitam e se elevam ao céu. É o arrebatamento da igreja, porque as duas testemunhas são a igreja. E fala, inclusive, em Daniel 7, que o anticristo vai fazer guerra contra os santos, e o poder dele agir, o poder da besta agir, fazendo guerra contra os santos, é de 3 anos e meio. Né? O anticristo já se manifesta no início da semana, mas ele só vai invadir Jerusalém e poder ter autoridade para matar os santos da metade da semana pra frente. Agora, eu quero fazer aqui uma alusão com vocês lá do contexto de Moisés, trazendo para o tempo do fim. A gente sabe que o contexto de Moisés fala das duas testemunhas. Então, a gente lê Números 11, verso 24 ao 30, que vai dizer assim: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Você lembra que eu falei de 70? Então, 70 semanas ali, e aqui fazendo uma alusão a 70 semanas também, esses 70 homens aqui, 70 anciãos, né? Já vão entender o porquê. E os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, ou seja, eles pararam de profetizar. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda. Ou seja, olha, até fala, eles estavam entre os inscritos. O que te lembra os inscritos? O que tem inscrito na testa o nome de seu pai. Fazendo 2 homens que profetizaram, que receberam, que continuaram com o espírito de Moisés que caiu sobre eles. Olha que tremendo. Daí olha o que Moisés vai falar aqui. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade, Medade,
profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha só que tremendo. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Ali tinha 2 homens que receberam o Espírito de Moisés para profetizar. E o que Moisés fala? Não, Josué, não vou impedir eles. Quem dera que todo o povo fosse profeta. É um desejo de Moisés e Deus vai cumprir esse desejo, trazendo o Espírito sobre as 2 testemunhas. 2 homens, representando aqui a Eudade e Medade, mas fazendo uma alusão ao povo inteiro, que é o desejo de Moisés, o povo inteiro, que é de 12 tribos, fazendo uma alusão às 2 casas de Israel. Olha que tremendo o assunto que tem aqui. 70 fala de 70 semanas, 70 discípulos que Jesus deu poder sobre eles, e também Jesus deu poder sobre 70 discípulos, só que o poder depois não fala mais, nem conta mais a história depois desses 70. Vai contar o quê? Dos 12. Semelhante ao que acontece aqui. Os 70 passa, eles não profetizam ali e não profetizam mais. Agora, os 2, representando as 2 casas de Israel, que é as 12 tribos, continuam profetizando, assim com os 12 apóstolos, que também é uma figura das 12 tribos e são testemunhas do Senhor, como eu li em Atos 1. Né? 12 tribos, 2 casas de Israel, 2 testemunhas. Os 12 apóstolos, eles continuam profetizando e ainda recebem uma chuva do Espírito, assim como as testemunhas vão receber. E são martirizadas. Olha só que tremendo. Né? Então, esses 2 caras aqui receberam o espírito de profecia, que é o espírito que estava sobre Moisés. E o que é espírito de profecia? É o testemunho de Jesus, sabia? Apocalipse 12, verso 17, fala assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente das suas sementes que guardam os mandamentos de Deus e tem o que? Tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é ter o testemunho de Jesus Cristo? O próprio anjo vai explicar para João em Apocalipse 19, 10. Ele vai falar assim: Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: Olha, não o faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, ainda vai ter na terra pessoas com o espírito de profecia, que são as 2 testemunhas, entende? Aqueles 2 homens lá que representam 2 testemunhas, 2 casas de Israel. Olha que tremendo isso. Então, se elas têm um espírito de profecia, se elas vão profetizar, é porque elas têm um espírito de profecia. Se elas têm um espírito de profecia, é porque elas têm o testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? Então ainda haverá na terra pessoas com o testemunho de Jesus Cristo. A igreja vai passar pela grande tribulação, ninguém vai subir antes. A igreja vai passar por esse período profetizando, sendo as 2 testemunhas. Entende? E os que não profetizarem e não forem martirizados até vão profetizar, né? Mas não vão ser martirizados porque vão ser protegidos no deserto. O resto que tiver em Jerusalém, em todas as nações, vão morrer. Mas vão morrer com alegria. Pedro mesmo disse, é bom para nós morrer em Cristo. Paulo disse que morrer em Cristo para ele é lucro. Então, a igreja vai morrer sim, vai ser martirizada. Entende? Vai passar por essa tribulação aí. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, depois elas vão ressuscitar. E quem vai vencer é ele. Você lembra que o cavalo branco saiu vencendo e para vencer? Então, quem é esse cavalo branco? É as 2 testemunhas, porque Deus fala no profeta Zacarias que curvou Judá para ele como um arco e encheu o arco com Efraim. Ou seja, Judá é o arco do Senhor e as flechas são Efraim. E o cavaleiro do cavalo branco tem o quê? Tem arco e flechas. Entende? Então o cavaleiro branco ali é as 2 testemunhas que saem vencendo pela sua palavra, fazendo juízo contra a besta, e para vencer elas morrem ali, mas depois elas vencem com Cristo, né? Vem em cavalos brancos com ele e vence. Tá vendo que tremendo que é esse assunto? Então, a gente sabe cada característica das 2 testemunhas, que espírito que elas vão receber é o testemunho de Jesus Cristo, o espírito de profecia, testemunho de Jesus Cristo.
vão receber esse Espírito para abastecer toda a igreja, para despertar as virgens e para, né, pregar lá em Jerusalém, em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Beleza? Fique com essa palavra. Até os próximos vídeos. Tchau.